Vamos lá. Então, a Díquia e a Híbris é o grande, são as duas grandes forças que se entrelaçam, né, que permeiam a narrativa. Sobre a Díquia a gente já falou um pouquinho quando a gente trabalhou sobre a questão da Temis. Agora vamos falar um pouco sobre a Híbris, né? Híbris, que é a primeira vez que ela aparece dentro da narrativa, vai aparecer aí no verso 134, né? Hibrim, na forma de Hibrim. Só quero pontuar, pessoal, que eu corrigi, tá? No slide anterior, o termo Hibris estava sem o H. Como ele tem um espírito, né? Ele é aspirado, um espírito rude, na forma do grego, ele precisa ter esse som hy. Então é hybris, tá? Não é ibris, é hybris. Só para deixar claro aqui, questão de perfeccionismo mesmo em relação à forma do grego. Na verdade, respeito à língua. Né? Então, continuando. A hybris é um conceito, hybris é um conceito muito importante dentro da formação do entendimento do homem grego. Né? Vamos ter hybris aí no Homero, a hybris em Hesíodo, né, como estamos vendo aí, e é um termo muito amplo, né? Tem uma porção de compreensões ilimitadas e muito difícil de traduzir, extremamente difícil de traduzir. Ele pode ser uma violência provocada por uma paixão, né, como já a Torrano aponta, pode ser também um ultraje ou golpes desferidos por alguém, né, uma agressão física mesmo, violência, uma violência moral, soberba, enfim, tem uma série de conotações que esse termo pode apresentar, dependendo aí do lugar e da forma que ele for aplicado, né? Dependendo aí dos contextos. O Mantovanelli traduz a híbris como desmedida, o que é complicado também, porque às vezes esse prefixo des dá uma ideia de ausência, de falta. Então, a desmedida é a não medida, então empobrece muito o sentido ativo do termo híbris, né? Porque o termo híbris tem um sentido muito ativo. Então, levando em consideração esse aspecto, apesar do Mantovanelli traduzir por desmedida, é a tradução que nós estamos usando, eu ainda prefiro a escolha do Jaá Torrano, que ele traduz como excesso. Excesso é tudo aquilo que sai do âmbito da medida correta. Né? E aí a gente vai ter várias conotações dentro dessa ideia. Né? Excesso é tudo aquilo que ocupa um campo em que não deveria estar, né? Ocupa um espaço que não deveria ocupar. Então a híbris é exatamente essa saída do que a gente vai ver, sobretudo na tragédia, mas em Homero temos também o metron, né, que é a medida correta para o homem. O homem possui uma medida, então tudo aquilo que está além desse campo é o excesso, é a híbris, né, é a violência moral e ética, é a violência religiosa, é a violência a violência contra o outro, contra si mesmo, enfim. Uma série, uma gama de perspectivas, né, voltadas para essa ideia aí da agressão, da violência, né, a quebra, né, quebras dos pactos, enfim, tudo isso todas essas ideias que norteiam esse sentido do excesso, do sair de ir além da medida, partir além da medida, está dentro dessa ideia da híbris, né? Só fazendo uma explicação um pouco rápida aí para vocês sobre esse termo, certo? Esse termo vai aparecer em outras obras, sobretudo filosóficas também, e vem permeado de outras ideias, mas vamos deixar por aqui, nesse sentido aí, a ideia do excesso, que é o que vai quebrando essa figura do homem na physis divina, né? Na physis dos deuses, essa natureza divina da qual ele vem, né? Da genos, da origem dele, né? Então, essa tensão é o que vai direcionar, né, a coluna vertebral da narrativa. É exatamente essa saída da Diker para a hybris que vai promover essa atualização do homem, né? Esse processo de
degradação da raça humana. O segundo ponto, que é bem interessante, e esse eu trago de Dumézil, que é o sistema tripartição funcional, que corresponde aí às 3 funções do homem indo-europeu. E essas 3 funções nós vamos encontrar dentro das 5 raças. Tá? A função do rei, que está voltada a essa ideia da jurisdição, da legislação e da religião. Temos a função do guerreiro, que está relacionado exatamente aí à função militar, e temos a função do produtor, que é exatamente o agricultor, é aquele que promove, né, a manutenção da vida, está relacionado à fecundidade, enfim, esses 3 elementos importantíssimos, né, que são muito remotos em relação ao tempo de Hesíodo, eles vão estar dentro da narrativa de Hesíodo como o tripé aí da formação do homem indo-europeu, certo? Então, esses são mais ou menos alguns aspectos aí que eu posso direcionar vocês, né, dar aí um vislumbre para que vocês entendam um pouco mais as narrativas aí das raças, tá? Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, a primeira função relacionada a essas 2 primeiras raças é a função do rei, a realeza. E essa realeza tem 2 aspectos bem acentuados quando você lê as 2 raças. É a falta de percepção das próprias necessidades e essa ligação profunda que eles têm à sua infância. Né? Então a gente entende aí essa primeira fase de homens com a primeira fase da vida, a fase da infância, em que tudo é dado, né? E existe uma percepção limpa e pura da vida, de certa forma. Né? Vamos entender como cada um deles se estabelece nessa ideia, nessa função da criança, né? Da infância. Porque a raça de ouro traz esse olhar puro, justo, esse olhar que não tem inveja, não tem ambição, né? Que não tem essa predisposição das érides. Né? E a raça de prata, o que demarca a característica infante que é demarcada na raça de prata é a ideia da falta de senso, né? A falta de noção, que são os nepioi, né? São os homens népios, são os que não têm senso. E a gente vai ver já já a raça de prata. Vamos primeiro fazer uma leitura aqui da raça de ouro, rapidamente, e apontar aqui os aspectos que correspondem a esses 4 pontos que eu trago para vocês, né, nesse quadro, esse breve quadro sobre a raça de ouro. Então, primeiro a raça de ouro de homens falantes criaram os imortais que habitam Olímpias moradas. Era no tempo de Cronos, quando reinava no céu. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vê de importante sobre essa questão do reino é que Cronos ele é o primeiro Basileus. Né? É tanto que o verso que demarca aí a presença de Cronos, quando diz assim, quando reinava no céu, é exatamente o termo direcionado, né, o radical aí direcionado à figura do rei, do monarca, na época aí que a gente vê, por exemplo, no período micênico, né, quando a gente tem os basileus. Então, o termo embasileuen, que exatamente reinava, né, reinava Urano no céu. E aí, o tempo de Cronos já é uma representação, uma simbologia desse tempo, se os homens viviam como deuses, se os homens possuíam a mesma origem dos deuses, e eles aqui estavam equiparados, equivalentes à figura dos deuses, eles também reinavam como deuses, né? Então aqui, ó, e isso é marcado no verso seguinte. Olha como ele diz: Hosta Theoi, viviam como deuses, né? Viviam como deuses. Edson Akedea, tendo ânimo e isento de penas, sem dor, nem cansaço ou lamento, nem fardo. Então eles não tinham cansaço, eles não viviam à luz do trabalho. Por quê? Porque tudo era dado a eles. Então ele continua aqui, ó. Da idade cruel, no 114, verso 114. Da idade cruel, mas sempre com braços e pernas leves, dançando nas festas à parte de todos os males. É interessante ele destacar aqui a ideia do braços e pernas, né, que é o podas kai queiras homoioi. A ideia dos braços e pernas, que são os membros, né, os membros que
produzem, né, os membros que são dados ao trabalho, mas ele aqui diz, ó, são leves, né, dançando nas festas, a parte de todos os males, cacon, então, os males. Então, aqui os homens não provavam dos males, ou seja, eles viviam no reino de supremacia da dike, da justiça. E aí ele continua. Morriam como que enlaçados pelo sono. Então, eles não morriam, eles dormiam, a verdade é essa. Todos os bens se dispunham para eles. Aí a gente já tem esse primeiro aspecto aí, ó, sem percepção das suas necessidades. Os homens não tinham noção disso, porque tudo era dado a eles. A gente vê aí, então, o privilégio, mais uma vez, o privilégio da realeza, né? Esses dotes, esses benesses, né? Esses prêmios dados aos reis. A terra farta dava fruto espontânea, muito e sempre. Ou seja, a terra sempre produzindo para esses homens, sem eles precisarem usar os braços e as pernas. Né? E eles, contentes, tranquilos, partilhavam os bens. Olha a ideia da partilha aqui, pessoal. A mesma ideia da partilha que a gente vê na teogonia, na figura de quem? De Zeus, o grande rei, né? O grande Basileus, o grande legislador, que partilha as aquisições divinas com os seus irmãos e com as divindades. Né? A ideia de partilhar os bens, a ideia de partilhar as coisas boas, é uma ideia que vem junto com essa noção de ordenação e harmonia. A cosmogonia só é perfeita, né? O cosmo ele só é perfeito porque ele é todo partilhado. Não tem um elemento da natureza que seja dispensável, porque tudo ali promove uma função e funciona naquela ciclicidade, naquela evolução, naquela transformação harmoniosa. É a ideia da partilha. Continuando, partilhavam os bens que eram muitos, né? Eles eram ricos em frutos, caros aos deuses benditos, ou seja, eles eram amados, né, pelos deuses. A palavra aqui, philoise, né, philoise, que é exatamente esse amor fraternal, né, esse amor de compartilhamento. E seguindo. Mas desde que a terra ocultou esta raça, eles são anjos. O termo anjo aqui não é um termo apropriado, tá? Por quê? Porque anjo é um termo que surge aí com a cultura cristã. Né? O termo para anjos no grego, e aí é um termo que cai bem, né? É o daimones, que são espécies de divindades quitônicas. São as divindades que regem certas circunstâncias humanas. Né? E aí, isso é atestado porque ele continua. Eles são, vamos chamar de daimones, né? Melhor. Eles são daimones, por vontade de Zeus grandioso, nobres sobre a terra. Aí já temos mais uma vez um elemento que marca a condição régia desses homens, que é o Esloi. Eles são nobres, eles são superiores, né? São superbos, né? Não soberbos, estou dizendo superbos, né? São supernos, né? Eles são superiores, então eles, eles possuem essa nobreza e por isso eles são epictonioi, são os epictônios, são os daimones epictônios. Aquelas divindades que ajudam, que promovem benesses para os homens sobre a terra. Né? Então, eles têm essa qualidade superior às outras raças. Ele dá uma explicação aqui, ó, essa espécie de aposto. Guardiães de homens mortais, que vigiam suas trocas e obras malsãs, vestidos de ar, varrendo toda a amplidão, ou seja, aplicando a dique, né? A dique para com os homens. E também são distribuidores de riquezas. Régia, honra tiveram. E aí, arrematando o final, né? Fechando esse trecho da natureza dos homens da raça de ouro, a ideia da régia honra, né? Basileion, no verso 126, fechando aí, mostrando para nós que realmente essa raça ela é uma raça marcadora da realeza. Vamos continuar no próximo vídeo falando aí da nossa raça de prata, né? Como aconteceu essa mudança e quais são as relações que ela tem com a raça de ouro. No próximo vídeo.